O ministro da Fazenda não garantiu o salário mínimo de R$ 1.320 este ano. Ele disse que o governo abrirá negociação com centrais sindicais. A repórter Sabrina Pires acompanhou a coletiva de imprensa de Fernando Haddad e tem os detalhes. Boa noite, Sabrina. Oi, Laerte, boa noite para você e a todos. Olha, o ministro abordou vários assuntos durante essa entrevista coletiva, mas sobre salário mínimo ele disse que não tem dinheiro suficiente em caixa para pagar um salário mínimo de R$ 1.320. Esse era o valor que o ex-presidente Jair Bolsonaro decretou em medida provisória em dezembro passado para vigorar então a partir deste ano. O orçamento previsto para 2023 prevê um dinheiro de quase 7 bilhões de reais para arcar com os custos do novo salário mínimo. Mas, segundo o ministro Fernando Haddad, o que aconteceu foi o seguinte: houve um grande aumento do número de beneficiários do INSS, que tem o salário pago com base no salário mínimo e que, depois do processo eleitoral iniciado, a fila andou na Previdência. Mas aí o que ele disse é que esse dinheiro que iria pagar o novo salário mínimo vai arcar com os custos desses novos beneficiários do INSS. Mas ele negou que o governo Lula vai romper com a palavra de dar um aumento real no salário mínimo todos os anos do governo. Ele disse que isso vai acontecer, mas vai ter que ser feito um cálculo novo e também uma negociação com as centrais sindicais. Fernando Haddad também falou sobre um novo pacote com várias medidas do governo federal para tentar reduzir o rombo nas contas públicas da União. Vamos ver na reportagem. O anúncio hoje à tarde atrasou mais de 1h30, porque os ministros da área econômica se reuniram antes com o presidente Lula. O pacote econômico busca basicamente recuperar a arrecadação e diminuir os gastos, como, por exemplo, a revisão de contratos em todos os ministérios. Tanto a PEC da transição quanto essas medidas, tudo somado, o nosso objetivo seria aproximar receita e despesa do que aconteceu no último ano do governo anterior. O novo governo tem como ponto de partida o último ano do governo anterior. E não é isso que está acontecendo. Não é isso que está acontecendo. Você não pode, pela lei de responsabilidade fiscal, sair desonerando, sair renunciando à receita sem indicar de onde você vai ter a reposição daquela receita renunciada. Segundo o orçamento aprovado pelo Congresso, o buraco nas contas públicas é de 231 bilhões de reais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a estimativa agora, a partir das medidas propostas, será entre 90 e 100 bilhões de reais. O novo pacote propõe 3 medidas provisórias e uma portaria. Entre elas, um programa de parcelamento de dívidas tributárias para quem deve ao governo, chamado de litígio zero, nos moldes dos antigos programas conhecidos como Refis. E também a volta de cobrança de forma gradual dos impostos para álcool e gasolina a partir de março. Na lista das novidades, há também um decreto que mexe com o CARF, que é o Conselho de Administração de Recursos Fiscais, um tribunal que julga recursos de empresas multadas pela Receita Federal. Desde 2020, na gestão Bolsonaro, uma lei eliminou o voto de desempate e passou a favorecer os contribuintes em julgamentos no CARF. A medida piorou as contas públicas e levantou questionamentos de diversos órgãos. Com a nova medida, o contribuinte não vai ter mais vantagens sobre o governo. 2 anos de trágicos resultados. 60 bilhões de reais por ano perdidos em função da paridade e do voto de qualidade a favor do contribuinte, 60 bilhões por ano de julgados que contrariavam o interesse da sociedade. Há também a denúncia espontânea, quando o contribuinte se enquadrar em uma nova categoria tributária e poderá mudar sem correr o risco de multas. Outra alteração será a retirada do ICMS da base de cálculo dos créditos tributários de PIS/COFINS. Ou seja, o crédito tributário a que o contribuinte tem direito vai diminuir. A medida pode aumentar a arrecadação em 30 bilhões de reais. O drama aqui é que o Ministério não fez nada. Não fez absolutamente nada para reparar isso aqui. E basta um esclarecimento de lei
para que pacifique o entendimento sobre a real base de cálculo do PIS/COFINS. Então, é uma medida reparadora de um prejuízo que foi tomado ano passado, o dobro do que seria.